Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. O cenário é um pouquinho diferente e eu posso te dizer que possivelmente a partir de agora esses cenários eles vão começar a dar uma modificada. Para quem acompanha, né, em outras redes sociais, para quem me acompanha nas outras redes sociais, sabe que eu estou neste momento de mudança, entregando o apartamento onde eu moro neste momento aqui na Austrália. E vou me mudar, depois vou me mudar de novo, vou me mudar de cidade, enfim. Ainda tem muitas mudanças para acontecer, conforme a nossa programação, o nosso planejamento e, claro, né, se Deus quiser e se assim as coisas acontecerem. E então, acostumem-se aí um pouco com a diferença de lugar. E como eu estou vivendo neste momento, né, essa mudança física, essa mudança palpável, porque às vezes a gente tem mudanças né, em algumas fases da nossa vida que não são tão concretas assim. A gente não muda de trabalho, a gente não muda de casa, a gente não muda das relações que a gente tem, assim, mais próxima, mas algo dentro de nós muda, né? E isso é uma mudança. Outra mudança é, sim, mais drástica, né? Onde a gente consegue ver, de fato, né, a matéria. E como eu estou vivendo esse processo, eu acho bacana também as coisas que é possível a gente refletir quando a gente está vivendo este momento. Quando a gente está mudando, quando estamos nos modificando, é normal que a gente comece a pensar diferente, observar coisas diferentes, ver pontos de vistas diferentes, ver as coisas de ângulos diferentes. E talvez fosse bem legal que a gente trouxesse essa perspectiva também para os nossos dias normais, para a nossa vida normal, onde a gente acha que não tem tanta mudança assim. Porque quando a gente muda de perspectiva, quando a gente muda de visão, quando a gente muda de olhar, a gente começa a observar outras coisas, né? Eu posso te dizer um exemplo bem básico, né? Esse sofá, ele não ficava assim antes na minha sala, ele ficava em outro espaço. Então, quando eu sentava nele, eu tinha uma visão, né? A visão dava direto na frente da minha televisão, então eu tinha a única visão, né, de enxergar o que estava passando na televisão. Com as mudanças e com vai móvel, fica móvel, né? E tudo que precisa acontecer, a gente mudou ele de lugar. E quando a gente mudou, aqui ficou, né? A gente já mudou no Natal, quando a gente já aproveitou para modificar aqui algumas coisas, porque a gente já sabia que a gente ia se mudar e a gente ficou. E aqui a gente consegue, a gente tem dele uma outra visão do meu apartamento, né? A gente consegue enxergar aqui agora com novas perspectivas. E às vezes o que acontece na nossa vida é a falta dessa mudança de olhar. Às vezes a gente só precisa mudar o ângulo de onde a gente está vendo a situação, sabe? Às vezes a gente está tão dentro do problema, ali mergulhado, que a gente não consegue enxergar soluções, a gente não consegue enxergar possibilidades, a gente não consegue enxergar outros caminhos para seguir. Mas se a gente conseguir fazer o exercício de enxergar por outra perspectiva, de ter outro olhar, de sair da cena, enxergar por outro ângulo, a gente consegue enxergar novas possibilidades, a gente consegue enxergar novas soluções, a gente consegue enxergar novos caminhos, sabe? É um exercício que precisa ser feito, né? Pensa num problema que você está vivendo neste momento, né? Seja com alguém, seja no trabalho, seja alguma relação, seja algo que tu precisa resolver. E experimenta se afastar dessa cena, como se tu pegasse um balão e fosse além, né? Saísse da cena e enxergasse as coisas acontecendo do alto, né? Aí pensa na cena, pensa no que aconteceu, mas não tu vivendo a cena, como se tu fosse uma terceira pessoa enxergando aquela cena de um outro ângulo. A nossa perspectiva muda, a nossa percepção em relação a isso muda, a nossa visualização em relação ao que está acontecendo ali muda e a gente pode escolher outros caminhos, a gente pode escolher outras possibilidades. E isso, gente,
por situações que a gente está vivendo, por coisas que a gente deseja resolver, e também quando a gente tem problemas com outras pessoas, sabe? Por vezes a gente julga demais, né, o comportamento do outro, e eu falo, né, eu gosto de falar sempre, né, que quando eu falo, eu sou a primeira pessoa a ouvir, né, porque as minhas orelhas estão mais próximas da minha boca do que vocês. Porque eu me incluo nesse lugar, né, de julgar o comportamento dos outros, de criticar as pessoas, né, de a gente às vezes não entender por que as pessoas agem de certas formas, né, a gente não entender como que a pessoa faz uma escolha e não faz outra, mas é um exercício que a gente também precisa fazer de se colocar no lugar dessa pessoa. Tá, mas se eu estivesse vivendo essa situação, que nem ela está vivendo, dessa mesma forma, desse mesmo modo, será que eu agiria diferente? Porque uma coisa é a gente agir diferente do lugar onde a gente está, né? Olhando a cena do lugar onde a gente está. Outra coisa é a gente agir diferente olhando, estando no lugar da pessoa, vivendo o que ela está vivendo, né? Acontecendo o que ela está acontecendo. Será que se você tivesse sofrido o que ela sofreu, visto o que ela viu, vivido o que ela vivenciou, você também não faria a mesma escolha? Também não estaria no mesmo lugar? Então fica aí a nossa reflexão de hoje, né, para a gente ir mudando as nossas perspectivas. Quando a gente enxerga as coisas de outro lugar, quando a gente se propõe a ver outros ângulos, outras perspectivas, a gente consegue encontrar novas possibilidades e novas ações. Eu vou mudar de casa, né, agora pelos próximos dias, então vem novas perspectivas ainda, né, novos lugares, novas escolhas e novas possibilidades.